Eu fiquei um bom tempo sem recomendar uns animes ou mangás aqui no canal. A última vez que recomendei algo foi Made in Abyss, que ainda me deixou algumas sequelas e tenho um pouco de medo de lembrar. Aquilo não é pra qualquer um não. Mas calma que hoje não tô pra recomendar algo que vai te dar 3 traumas diferentes. Dessa vez vai ser algo mais leve e bem divertido. Hoje eu tô aqui pra recomendar pra vocês o mangá Yozakura Family ou Yozakura-san Shi no Daisakusen. O mangá que conheci por puro acaso e do tanto que gostei, acho que foi tudo obra do destino. Bem, como padrão eu vou falar sobre o primeiro capítulo dele, que é bem grande, tem bastante páginas, e depois vou falar sobre as questões técnicas do mangá no geral e depois falar o que eu achei. Bem, o mangá conta a história de Taiyo Asano, um garoto do ensino médio que não consegue interagir direito com seus colegas de classe. Só de tentarem interagir com ele, o Taiyo fica tão nervoso que ele chega a perder a consciência e a espumar pela boca. Pra você ter noção da merda que é tentar puxar assunto com ele. A única pessoa que ele consegue interagir é com uma garota chamada Yozakura Mutsumi, que é a sua amiga de infância. Ela se preocupa bastante com ele e até faz uma brincadeira sobre ele fazer uma reabilitação de comunicação. No meio do momento entre eles, acaba chegando o diretor Hirokawa, que além de já ter esse rosto suspeito, ele também fica mandando uns papos de apertar as bochechas da Mutsumi. Ele só tinha ido lá pra falar pro Taiyo se encontrar com ele depois da aula. E após isso, a gente descobre do motivo do Taiyo não conseguir se comunicar direito com os outros. Acontece que durante uma viagem, o carro em que estava ele e a família dele acabou saindo da estrada e batendo. E o Taiyo acabou sendo o único que sobreviveu àquele acidente. E por causa daquela perda, ele desenvolveu um pavor de se envolver com as outras pessoas. Então no fim, nem era timidez o que ele sentia. A única pessoa que ele conseguiu se envolver era a Mutsumi, que mesmo no funeral dos pais dele, disse que nunca iria deixá-lo sozinho. E isso já mostra que eles têm um relacionamento bem próximo. Após isso, o Taiyo vai encontrar aquele diretor estranho, e o maluco do nada começa a mostrar umas fotos da Mutsumi pra ele. Só que uma coisa muito estranha nessas fotos era que tinha algumas de quando a Mutsumi era criança. Então assim, tinha alguma coisa muito errada, porque como ele tinha essas fotos, ele era só um professor. O professor logo começa a falar que sempre protegeu a Mutsumi pelas sombras, e essa proteção dele incluía se livrar de alguns garotos. Ele chegou até a espancar um cara que deu em cima da Mutsumi para mantê-lo longe dela. E bem, o Taiyo é bem próximo dela, então ele seria o próximo que iria divá-la, porque isso tudo era pela querida irmãzinha dele. Pra sorte do Taiyo, uma garota chegou no local e conseguiu salvá-lo antes dele passar o garoto pro outro lado. E quando o Taiyo acorda, ele só vê um monte de gente junto da Mutsumi em cima dele, só olhando pra ele. E por mais que cada um deles seja bem diferente um do outro, todos ali eram irmãos de sangue da Mutsumi. Não só isso, como eles não eram uma família normal, mas sim uma família de espiões em segredo, onde cada um tem uma habilidade especial. E aquele professor que quase matou o Taiyo, na verdade se chamava Kyoichiro, e ele é o irmão mais velho da família e também é um dos espiões mais brabos. Mas mesmo sendo um dos mais brabos, ele também comete erros. E um desses erros levou a Mutsumi a quase ter um ferimento fatal. E desde aquele dia, ele não tirava os olhos da Mutsumi e se tornou um irmão super protetor ao extremo. E a gente teve uns belos exemplos antes. Só que os outros irmãos não concordavam com esse tipo de proteção do Kyoichiro. Por isso, todos iam se juntar para descer o cacete no cara para proteger o Taiyo. O Taiyo até pergunta se não tinha um outro jeito de resolver isso. E até tinha, só que era um jeito meio extremo e repentino. Esse jeito seria se ele e a Mutsumi se casassem. Isso porque na família Yozakura tinha uma regra que não deixava ninguém da família se matar. E esse casamento poderia salvar a vida do Taiyo, porque o Kyoichiro não seria maluco de desobedecer essa regra. E não precisava de cerimônia nem nada, só dar o anel que o casamento já estava pronto. Mas infelizmente a Mutsumi era contra isso, porque ela sabia de todo o problema que o Taiyo tinha com ele ter perdido a família dele. E por conta disso, só sobrou a última opção, que era cair no soco contra o Siscon. O problema era que o maluco já tinha chegado ali sem ninguém perceber. E aí quando todo mundo percebeu que ele tava ali, começou a putaria. A irmã menor usou os poderes dela, que até hoje eu não entendo direito que tipo de poder é, pra deixar o cara atolado no chão. Usaram umas máquinas pra deixar ele preso. Um outro já chegou na ignorância, metendo logo um socão no cara. Usaram um drone pra explodir ele. E o outro já chegou até mesmo a se disfarçar pra poder deixar o Taiyo seguro em um lugar. Eles tentaram de tudo, mas nada adiantou, porque ele tinha uns fios muito bons que é basicamente a arma dele. E esses fios cortavam quase que qualquer coisa. No fim, esse maluco acabou tendo uma outra ideia para proteger a irmã dele. E isso seria deixá-la trancada em casa, fazendo ela ficar longe de qualquer coisa que ele visse como uma ameaça para ela. Que para ele era quase tudo. E vendo aquilo e que a Mutsumi estava muito assustada, o Taiyo decidiu optar pela opção do casamento. Já que a Mutsumi o protegeu todo esse tempo, dessa vez era a vez dele de protegê-la. E mesmo com a intervenção do Kyoichiro, a Mutsumi tacou o anel pro Taiyo e quase perdendo a mão, ele conseguiu colocar o anel no dedo dele. Assim, oficialmente casado com
um membro da família Yozakura e com a vida salva. Quer dizer, nem tanto com a vida salva, porque ele acabou se metendo em algo bem pior do que só ter a vida ameaçada por uma pessoa. Acontece que, como noivo, agora o Taiyo tem uma obrigação nova, que é proteger a Mutsumi, que logo acaba sendo revelada como a 10ª chefe da família. Basicamente, como mostrado, a família Yozakura tem membros com habilidades super-humanas, mas em cada geração sempre nasce alguém sem habilidades, e essa pessoa sem habilidades se tornará a chefe da família. Mas mesmo sem habilidades, os filhos dessa pessoa comum vão ter poderes, mas só os filhos dessa chefe vão conseguir herdar os genes com talentos dos Yozakura. E claro, toda família bem-sucedida sempre tem inimigos, e esses inimigos queriam acabar com a raça dos Yozakuras no geral, com a Mutsumi sendo o alvo principal. Por isso, todos os membros da família têm a obrigação de proteger a chefe, e já que o Taiyo agora era membro da família, isso também acabou se tornando obrigação dele. E essa primeira missão de proteger ela foi uma loucura pro coitado, porque um maluco plantou uma bomba na diretoria que era onde ele e a Mutsumi estavam, e de brinde ainda plantou uma bomba no próprio Tai. Isso literalmente fez o moleque se tacar de um prédio de vários andares só pra explosão não pegar na garota. Por sorte, o Kyoichiro chegou no local pra salvá-lo e só tacou a bomba no culpado que tava só observando tudo. E assim, a gente vai acompanhar o nosso querido protagonista tendo que se tornar um espião pra poder proteger a sua noiva junto dos irmãos dela que tem superpoderes. Eu conheci esse mangá por meio do Twitter, onde de vez em quando algumas pessoas comentavam sobre ele. E teve um dia em que eu tava sem o que fazer, então aproveitando isso eu decidi dar uma olhada nesse mangá. E digamos que a olhada que eu dei acabou se tornando uma leitura diária. Eu simplesmente fiquei viciado nesse mangá porque pra mim ele é muito divertido. Ele consegue equilibrar muito bem entre ação, comédia e seriedade. Ele tem alguns elementos de shounen que você vê por aí, como o protagonista tendo que ficar cada vez mais forte por causa dos vilões, ou até algumas coisas que não vou falar aqui porque seria spoiler. Mas como eu disse, ele consegue fazer muito bem o suficiente pra não deixar desinteressante em nenhum momento. O Slice of Life é um dos, se não o maior ponto positivo disso aqui, já que é muito legal ver a interação entre essa família que cada um tem a sua peculiaridade que o torna divertido. A Futaba, que é quem salvou o Taiyo, é a irmã mais séria, que é a que mais tem que botar um bom senso na cabeça dos irmãos mais novos. O Shinzo é um cara que entende de armas e praticamente respira armas, mas quando tu tira a arma dele ou deixa ele sem bala, ele vira um covarde completo. Dá pra acreditar, um cara desse tamanho aqui é um covarde quando não tem arma. A Shion é uma reclusa viciada em jogos que tem um lado dela que fica facilmente envergonhada com algumas coisas relacionadas a amor e crianças. O Kyoichiro com certeza vai ser o personagem que a maioria não vai gostar pelo fato de toda hora quando ele olha pro Taiyo quer cortar a cabeça do moleque. Até porque de 80 até 90% da personalidade dele se resume a importunar o Taiyo e atrapalhar o avanço do romance entre ele e a Mutsumi. Sim, vocês não ouviram errado. Esse mangá da Shonen Jump tem um romance que avança bastante. Como é um shonen, demora um pouco para avançar, mas ele avança bastante. As cenas de romance entre esses dois são muito boas. O melhor ainda é quando realmente tem química entre os personagens. O Taiyo é simplesmente um amor de pessoa. No começo você pode nem muito ligar para ele, mas eu garanto que quanto mais vai avançar, você vai gostar cada vez mais dele e amar muito ele. Pelo menos está sendo comigo. E a Mutsumi não é muito diferente. Ela tem bem menos tempo de tela e às vezes é até esquecida, mas conseguiu deixar uma marca dela na obra. Então podem ficar tranquilos com a questão do romance. A arte do mangá não é nada muito surreal, mas é boa e principalmente bem consistente. Eu com certeza não vou conseguir botar na tela, mas tem alguns quadros do mangá que acabam se superando de vez em quando. Mas as capas dos volumes do mangá, meu amigo, depois de um certo número elas começaram a ficar muito bonitas e muito bem feitas, velho. Vai tá passando algumas aí na tela e cara, tem cada uma que acaba se superando que, meu Deus, viu? E já sobre a história do mangá, olha, de começo o mangá é bem episódio, não falando nisso como se fosse um ponto negativo, mas só mais pra frente ele acaba deixando uma história principal mesmo, sabe? Sem fazer os capítulos serem sem conexão um com o outro. E a história por trás disso é até que bem da hora, e ela vai escalando cada vez mais conforme os capítulos passam. Mas vou admitir que teve algumas partes que fiquei meio perdido. Mas acredito que diferente de mim, que às vezes eu sou meio idiota, vocês vão pegar de primeira já a história. Enfim, eu acabei gostando demais desse mangá. Não é à toa que mais ou menos em uma semana e meia eu já entrei pros semanais. E admito que fiquei meio arrependido, porque é um saco acompanhar semanal. Por isso que eu tô relendo o mangá inteiro pra saciar um pouco dessa necessidade de mais conteúdo. Fora que esse mangá serviu muito como um passatempo pra mim e também pra levantar o meu astral. Tinha dias que eu ia fazer o roteiro pra vídeo e ficava bem sem ânimo e vontade. Aí eu ia lá, lia pelo menos uns 20 capítulos do mangá e do nada toda aquela falta de ânimo ia embora e eu conseguia finalizar o vídeo. Isso foi um acontecimento bem surpreendente pra mim e acho que isso tá sendo um fator pra eu gostar ainda mais desse mangá. A única coisa que me deixa bem triste sobre é que infelizmente
atualmente eu não vejo quase nenhuma pessoa falando sobre ele. Acabou sendo anunciado que em 2024 vai ter um anime dele e espero que ele acabe dando uma aumentada nas vendas dele. De preferência que a adaptação não seja uma merda e sim bem feita. Mas bem, essa é a minha recomendação pra vocês de Osakura Family. Se tu curte bastante shonen e slice of life, acredito que tu vai gostar. E mesmo que tu não goste no geral, dá uma olhada pelo menos, já que eu acredito que esse mangá deveria ser mais comentado por aí. Mas enfim, gente, consegui despertar o teu interesse em ler esse mangá? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho pra não perder mais um vídeo, deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba, me siga nas minhas redes sociais e então, até o próximo vídeo. Can't